Então vamos à palavra, Mateus capítulo 11, versos 28 até o verso 30. Mateus 11, 28 ao 30. E o texto é tão conhecido, não é verdade? Um texto é tão conhecido. Deus me deu essa palavra enquanto eu estava dormindo, em sonho, na madrugada do dia 4 de novembro de 2025. Dia 4 e dia 5, eu tive na madrugada, perto da hora de acordar, eu tive um sonho com esta palavra. E no dia 5, eu tive um sonho com outra palavra, que vai ser pregada domingo que vem, né? Eu sonhei com essa palavra. E depois que eu acordei com a palavra, com a revelação, sentei e passei algumas horas anotando e escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava me ensinando e me falando, e eu quero compartilhar isso com você hoje à noite, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é um tanto diferente, tá? Talvez até difícil de falar, mas o tema é distensione-se. Você quer repetir comigo? Diga aí. Distensione-se. Só vocês, 1, 2, 3. De novo, mais uma vez. Distensione-se. Agora olha para a pessoa do seu lado e diz assim, ó, você está muito tenso. Distensione-se. É isso que significa distensionar, né? É diminuir ou eliminar a tensão, né? Distensionar é aliviar a tensão. Pensa num elástico bem esticado, como é que ele está? Tensionado. Quando eu solto o elástico, ele faz o quê? Distensiono, ok? Entendeu a ideia, né? Então vamos lá, Mateus 11, 28 ao 30, Jesus dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então esse é o tema da mensagem, distensione-se. E domingo que vem o tema é desconecte-se. Desconecte-se. Então vão ser 2 mensagens maravilhosas. Gostaria que você viesse para ouvir. Gente, eu fico olhando para o texto que eu escrevi, eu falo assim, não, realmente não fui eu, né? Porque eu falei, como que eu teria essas ideias por conta própria, né? Não teria. A verdade é que não teria, né? É algo que realmente Deus quer falar conosco. Então veja só, Jesus está falando com a multidão, e Ele está fazendo um convite para esse povo, né? E Ele está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida, Ele diz, vinde, venham a mim, tá? É muito comum nós vermos pessoas em apuro, fazendo o caminho contrário, dizendo assim, vinde Jesus resolver os meus problemas. Vinde a mim, Jesus, e acaba com a minha questão financeira difícil. Vinde a mim, Jesus, e resolva o meu problema no casamento. Vinde a mim, Senhor, e abre uma porta de emprego. Vinde a mim, Senhor, e ajuda a resolver a tensão com os meus filhos em casa. Então nós ficamos convidando Jesus para vir e resolver a nossa situação. Quando na verdade Jesus está fazendo o caminho exatamente contrário. Ele diz assim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Jesus está nos convidando, nós é quem devemos ir até Ele, aos pés dEle, se estamos cansados e sobrecarregados, e ver o trabalho dEle em nossa vida, que é, eu vos aliviarei. Amém? Aleluia! Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar. Ele vai nos ajudar. Amém, queridos? Então veja só que interessante. O contexto dessa palavra que eu recebi do Senhor, ela tem a ver com um episódio que aconteceu comigo. E tem muito a ver com música, mais especificamente com instrumentos musicais de cordas, né? Por causa de um violão, eu tive uma experiência
E essa experiência foi a experiência que eu sonhei na manhã do dia 4 de novembro, que gerou a mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje, tá? Então veja o seguinte, eu tinha um violão, eu tenho muitos violões sempre, né? Eu compro e vendo violões, eu vivo fazendo esses negócios aí, e eu comprei um violão que era muito bom, e fiquei com ele por bastante tempo, né? Um violão de alto valor agregado, hoje seria um violão de aproximadamente R$ 4.000, né? De uma marca muito boa, um violão com tampo maciço, né? Quem é músico sabe, tem o tampo laminado, tem o tampo maciço, que é madeira pura, interfere na sonoridade, na ressonância do instrumento, né? Um violão que era dito como um violão premium, porque ele está acima num patamar de qualidade, de madeiras utilizadas, né? Das ferragens utilizadas, etc, etc. E eu decidi colocar cordas nesse violão de uma tensão, como nós dizemos, né? De uma tensão um pouco maior, para aproveitar melhor a sonoridade desse violão, tá? Então, em instrumentos de corda, você tem que pensar assim, quanto maior a tensão, a corda é mais grossa. Quanto menor a tensão, a corda é mais fina. Então, vamos lá, corda grossa, maior tensão, corda fina, menor tensão. Então, veja só, se a corda é fina, é confortável, é leve para tocar. Se a corda é grossa, a tensão é mais alta, é mais difícil, é mais desafiador para tocar. Só que a corda mais grossa produz um som mais encorpado, um som muito mais forte. E eu então coloquei umas cordas mais grossas, né? 0,12 milímetros. É a medida da primeira corda, mais fininha, daí vai crescendo, né? A medida das cordas ali. Então, queridos, o violão ficou com um som muito bom, só que ele judiava dos meus dedos estão cheios de calos aqui, ó, né? Mas aquele violão ficava doendo os dedos quando tocava com ele. E eu levei esse violão lá para a nossa conferência da Global, que tivemos lá em Massaranduba, né? Em Massaranduba, tivemos a convenção da Global o ano passado, a convenção Global Família, e alguém pediu para eu levar o violão, porque eu estava aqui mais perto, né? Tem outros pastores que vêm de longe. Leva o violão para nós, por favor. E eu levei meu violão, né? Todo feliz, faceiro com o meu violão, o meu bom violão, com cordas bem tensionadas, né? Cordas grossas, com um som bem encorpado. E não seria eu quem tocaria, né? Porque eu sou um músico bem meia boca, vocês me toleram aqui, né? Mas quando eu saio eu não toco, eu nem pego no violão. Eu levo o violão, se me pedirem, deixo lá, deixo eles tocarem. Tá? No aniversário da igreja do ano passado, nós recebemos aqui na igreja o pastor Éder, lá de Paranaguá. Quem lembra do pastor Éder? Que ministrou louvor também, lembra disso? E ele que ministrou louvor lá para nós, e ele é músico de verdade, né? E eu todo orgulhoso com o violão, levei o violão, e depois que ele tocou a primeira noite, eu perguntei assim para ele, né? E aí, o que você achou do violão? O que você achava que eu esperava ouvir? Hã? É incrível, que violão excepcional, né? Que maravilhoso, que sonzeira, que violão. Sabe o que eu ouvi dele? É bom o violão. Só que ele está muito tensionado. Ele está muito tensionado. As cordas que você colocou, elas estão deixando o seu instrumento muito tensionado. Além de ser mais desconfortável para tocar, ainda tem alguns riscos ainda de colocar uma corda de alta tensão no violão. Aí eu quero explicar isso para você. Tá? Então veja só, querido, as cordas em um instrumento têm o poder de produzirem sons belíssimos nas mãos de um hábil músico. É necessário verificar a recomendação do fabricante para a tensão mínima, cordas finas, ou uma tensão máxima das cordas mais grossas, que cada um dos instrumentos comportam. Um instrumento com a tensão muito baixa vai ser muito confortável para tocar, mas vai soar muito abaixo do seu potencial. Cordas mais grossas, com tensão mais alta, podem tornar o som do instrumento também mais alto. Ok? Mas
um instrumento com a tensão acima da recomendada pode gerar também alguns transtornos. Pode gerar alguns transtornos. Primeiro deles, pode machucar as mãos do músico quando executa. Segundo, pode tornar cansativa a execução. 1 hora, 2 horas com um violão desse tocando, quando termina você não tem mais braço. Né? Porque se faz muita força para pressionar as cordas no braço do violão, para tirar ali o som dos acordes. Vai acompanhando meu raciocínio, para que você possa entender o que Deus quer ministrar no seu coração. Também pode comprometer a clareza dos acordes e das notas, porque se não ficar bem pressionado, o acorde fica abafado, ao invés de melhorar, piora. Tá? Também pode empenar o braço, distorcendo a afinação, entortar o braço do violão, porque a tensão está muito alta. Tá? E também pode arrancar o cavalete. O cavalete é aquela peça de madeira lá em cima, onde as cordas ficam presas. Né? Pode arrancar o cavalete, danificando o instrumento. Às vezes tem conserto, mas nem sempre fica bom, podendo inclusive diminuir o valor comercial do instrumento depois de um conserto como esse, né? Outra coisa, as cordas podem se romper na execução e pode machucar o músico ou pode machucar uma pessoa que está perto também, porque quando aquela corda rompe, ela tem uma força, né, descomunal. Eu já fui ferido por corda de violão que estourou enquanto estava tocando, dói muito, né, e pode correr o risco de ela bater na pele ou até no olho de uma pessoa do lado e machucar essa pessoa que está por perto. Tudo isso por causa que alguém decidiu colocar uma corda com tensão não recomendada para aquele instrumento. Poderia ser uma excelente corda para outro instrumento, para aquele não. Tá? Então veja só que interessante. Tá? Instrumentos com tensão mais baixa, eles são recomendados para iniciantes, pois geram conforto e auxiliam na aprendizagem. Eu já dei aula de violão por muito tempo, e uma das principais razões de desistência de alguém que quer aprender um instrumento, no caso o violão, é o instrumento ruim. Às vezes os pais costumam procurar o mais barato, até emprestar de alguém, né, para poder a pessoa aprender, o filho aprender. Só que as pessoas acabam desistindo do instrumento. Por quê? Porque o instrumento ruim prejudica a aprendizagem. Então existem instrumentos específicos para alguém aprender, bem regulado, cordas muito macias, a pessoa não tem a habilidade necessária ainda nas mãos, então o instrumento certo vai cooperar para que o aprendizado seja efetivo e não haja uma desistência, não é? Agora, um músico mais experiente, ele pode desejar de repente, né, um instrumento com uma corda com tensão maior. Por quê? Porque ele já é habilidoso e ele quer tirar um som mais potente, mais encorpado do seu violão, especialmente quando está tocando no acústico, né, sem equipamentos de som e etc, etc. Né? Então, querido, se um músico experiente pegar um instrumento, um violão, que pode colocar uma corda bem pesada, e ele usar esse instrumento com uma corda bem leve, ele vai tocar confortavelmente, mas vai usar o violão muito abaixo do seu potencial. O violão podia entregar muito mais em termos de qualidade, mas ele vai entregar apenas o mínimo, porque é confortável para ele, não exige muito esforço. Entende o que eu estou falando? Eu creio que à medida que eu estou contando essas coisas para você, o Espírito Santo já está aplicando essa mensagem ao seu coração e à sua vida. E aqui eu entro então no meu primeiro ponto da mensagem, porque eu não estou falando de violão, eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de um instrumento que Deus criou com um design perfeito para um propósito perfeito. Você deve ser um instrumento ou uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus criou você, meu primeiro ponto, com perfeito design para exercer um propósito perfeito que Ele mesmo criou para você. Quem está entendendo, diga amém. Então entenda uma coisa, você é um belo instrumento criado por Deus. Amém? Quem é casado está com a esposa aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olhe para sua esposa e diz assim, você é um violãozão. Só quem é casado está com a esposa do lado, por favor. Não diga isso da esposa dos outros aí, que você vai arrumar problema. Hã? A mulher vira para o marido e diz assim, agora, você é um baixolão.
Um baixolão. Um baixolão é um contrabaixo acústico, né? Bem mais encorpadão assim. Né? Então, você é um instrumento perfeito para um propósito perfeito. Quem te criou sabe por que fez. Quem pode dizer amém? Então, querido, Deus sabe que você, com as cordas certas, pode produzir um lindo som que Ele criou você para emitir. Amém? Quem está perto importa mais, é a família. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque às vezes as pessoas querem colocar uma atenção maior no seu instrumento para poder impressionar a gente que está longe. Eu preciso fazer o meu som chegar mais longe. Eu preciso fazer o meu som ecoar um pouco mais distante. Eu quero com a minha vida alcançar pessoas que estão longe, não apenas as que estão perto, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está perto importa mais. Quem está perto importa mais. E quem está mais perto de você? Quem está mais perto do João? Aliás, quem está mais perto do Roberto e da Kelly? O João. Quem está mais perto da Kelly? O Roberto e o João. Quem está perto do João? O Roberto e a Kelly. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você foi criado por Deus, um instrumento lindo, maravilhoso, para produzir um som extraordinário, especialmente para quem está muito perto de você. Especialmente para quem está perto. E deixa eu dizer uma coisa, se você emitir o som perfeito, você vai impactar positivamente a vida de quem está do seu lado, está perto de você, as pessoas mais próximas. Começa com a família, os amigos, os familiares, colegas de trabalho. Mas se você estiver trabalhando com a atenção errada e você arrebentar, quem está mais perto é quem se machuca. Às vezes as pessoas estão vivendo numa tensão que Deus não pediu para elas viverem, tentando impressionar a gente que está longe, que Deus não pediu para ela impressionar. Mas quando elas estouram, quebram, se rompem, quem se machuca não é quem está longe, quem se machuca é quem está mais perto. Então diga para a pessoa do seu lado, diga assim, você é um lindo instrumento. Use a atenção correta para produzir o som lindo que Deus espera de você, para abençoar e não para machucar quem está do seu lado. Deus já está falando, tá ou não está? Se você estourar, quem está perto é quem se machuca. Se você soar desafinado, quem sofre é quem está perto também. Se você viver abaixo da tensão necessária e produzindo menos do que você deveria produzir também, quem está perto também vai sofrer. Porque tem gente que trabalha muito, que tensiona muito, mas tem gente que trabalha muito abaixo do potencial. Aí quem está perto também sofre. Às vezes é uma renda menor, porque não se esforçou para um estudo maior. A lei do menor esforço, ela também prejudica as pessoas que estão mais perto de nós, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, quero reforçar esse conceito. Quem está perto de você não precisa de um som muito alto para ouvir a melodia maravilhosa que você emite, porque você está perto. Sabe, querido, o bom perfume de Cristo, que é exalado a partir da sua vida, sabe, quem está perto sente rápido. O François veio à igreja hoje, glória a Deus, né? Que bom que o François veio. Se o François está cheiroso ou não, eu não sei. Daqui lá eu não consigo sentir. Para mim, o François nessa distância não cheira, nem fede. No sentido literal da palavra. Mas se o Claudinei sentar do ladinho dele, não precisa. Se ele estiver cheiroso, o Claudinei vai sentir. Se não estiver tão cheiroso assim, o Claudinei também vai sentir. Então, querido, a sua vida importa mais para quem está bem perto de você. A música que ecoa da sua boca, as palavras que você libera. Eu fui testado bem nisso hoje, né? Minha esposa até me chamou a atenção hoje. Né? Eu dei uma tensionada para o lado do meu menino lá, e depois quando eu voltei, ela falou assim, eu falei, o Espírito Santo falou assim, está vendo? Distensione-se. Porque a atenção errada machuca. A atenção errada fere. A atenção errada distorce a melodia. A gente às vezes está falando a coisa certa, mas na tensão errada, e distorce, desafina.
E ao invés de ser agradável aos ouvidos de quem precisa ouvir, se torna o quê? Desagradável. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir porque está desafinando demais, né? Porque desafina. Então, querido, quem está perto de você não precisa fazer força para te ouvir. Seja apenas você mesmo, na atenção correta, na afinação correta, dentro do plano, propósito específico de Deus para a sua vida. E aí, automaticamente, naturalmente, quem Deus planejou que esteja perto de você, em casa, na igreja, no trabalho, na escola, naturalmente vai ser tocado e vai achar lindo o som que você produz. Amém? Vai achar lindo o som que você produz. Estou falando metaforicamente, mas você me entende. Então esse é o primeiro ponto. Você foi criado por Deus com um design perfeito para um propósito perfeito. Amém? Segundo ponto, desista de viver para impressionar quem Deus não te chamou para tocar. Ai, aleluia. Desista de viver para tentar impressionar pessoas que Deus não te chamou para tocar a vida delas. Deus não te chamou para influenciar essas pessoas. E a gente às vezes está vivendo uma tensão grande para tentar causar uma impressão boa em gente que não importa para nós, e nem para os planos de Deus na nossa vida. Pare de tentar viver para impressionar quem Deus não te chamou para influenciar ou para tocar. Pare de querer usar cordas que não são suas para tentar produzir um som alto para quem está longe. Eles não são sua responsabilidade, quem importa está bem perto. Se você emite o som adequado para quem está perto, eles se encarregam de reverberar o seu som, a distâncias que você nem imagina. Então soa bem para quem Deus chamou para soar bem perto de você. Viva na tensão adequada, na afinação correta, produza o som perfeito dentro daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer dons, talentos, chamado pessoal, não é verdade? Finanças, tudo isso tem a ver com o nosso jeito de ser e viver. Sabe, seja simples, seja você mesmo, entenda o plano e o propósito de Deus para a sua vida e viva isso de forma simples, porque cumprindo isso você impacta a vida de quem está perto de você. E então, impactando quem está perto, a mensagem vai ecoar através deles até gerações para frente. Sabe, querido, a música que você emite corretamente, na atenção correta, a melodia correta, a harmonia correta, no ritmo correto, na altura correta, para quem está perto, ela vai reverberando através das outras pessoas até distâncias que você nem imagina. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou a terceira geração de uma família que serve a Deus de verdade. Meu avô era uma pessoa muito simples. Ele foi um fundador da igreja que minha mãe pertence até hoje lá na minha cidade. Você sabe que tem fundador e afundador de igreja, né, gente? Tem quem funda e quem afunda, né? Você quer ser alguém que funda ou que afunda a igreja? Meu avô foi um dos fundadores da igreja que minha mãe faz parte até hoje. Meu avô era um homem extremamente simples, não cantava, ele pregava, porque às vezes não tinha ninguém para fazer, ele fazia, mais contava história do que pregava, e ouvi-lo pregando, por causa das histórias, chamavam de ilustrações bíblicas, né? Ok? Meu avô não era uma pessoa eloquente, se meu avô falava em línguas estranhas, ele falou num tom que nunca ninguém ouviu, mas queridos, meu avô tocou na atenção correta, soou na altura correta. Ele viveu no design perfeito de Deus para a vida dele, e viveu plenamente o propósito que Deus tinha para a vida dele. E porque ele não foi falho dentro do chamado de Deus para a vida dele, eu estou aqui reverberando isso para você hoje. Eu sou a terceira geração reverberando o mesmo evangelho que meu avô emitiu lá, não com palavras, mas com vida. As pessoas bem de perto dele, os filhos, 9 filhos no total, não podem dizer nada dele. A gente diz assim, se o vovô e a vovó brigaram a portas fechadas e quase que com linguagem de sinais, porque ninguém ficou sabendo nem viu. O vice-prefeito da minha cidade faleceu no mesmo ano que meu avô, mas tinha muito mais gente no velório e no enterro do meu avô do que do vice-prefeito. Cidade pequena, né? Todo mundo se conhece.
Meu avô era um homem benquisto na comunidade. Apesar de ser uma pessoa extremamente simples. Quando o primeiro carro chegou lá no cemitério, no cortejo fúnebre dele, ainda tinha muitos carros lá na igreja, ainda que não tinham conseguido chegar, não tinham conseguido sair. E olha que dá uns 3 a 5 quilômetros de distância da igreja até o cemitério. Meu avô não se esforçou para reverberar lá do outro lado do mundo. Ele não tentou viver para impressionar pessoas que estavam distantes, mas viveu de forma pura e simples, dentro do design divino que Deus deu para ele como instrumento nas mãos de Deus. Cumpriu o seu propósito, seu chamado. E a linguagem de som que ele emitiu para aqueles que viviam perto, está reverberando até hoje, amém? Nós somos dezenas de pastores na família hoje. Meu avô foi o primeiro da família a se converter. Nós somos dezenas de pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas espalhados por todo o mundo. Literalmente, tem família nossa lá nos Estados Unidos, tem pastor da nossa família lá na Suíça, em outros cantos do mundo espalhados por aí, pregando a palavra de Deus. Porque meu avô entendeu o chamado dele, o design divino que Deus tinha para ele. Trabalhou na atenção correta, emitiu a música apropriada. Então, a música, quem ouviu primeiro foi quem estava só por perto. Mas isso reverberou e até hoje está reverberando, mesmo que ele já está na glória há muitos anos. Na semana que meu avô faleceu, eu já contei essa história, eu vou ser repetitivo para algumas pessoas. Ele estava na frente da sua casa, sentado na cadeira na varanda, e chegou um senhor lá. O senhor disse assim: ô irmão Barbato. E ele disse assim: quem é o senhor? Eu não sei quem o senhor é. Diz assim: eu sou seu filho na fé. Ele diz assim: me conta essa história, porque eu nem sei quem é você. Ele diz assim: lá no ano de não sei quantos, lá, deve ser 60 por aí, 65, 70, que o senhor saía lá do teu sítio, montado no lombo de uma mula, depois de um dia inteiro de trabalho, e andava no lombo da mula, não eram estradas, eram picadas no meio de uma mata, lá no interiorzão do Paraná, 20 e poucos quilômetros para pregar o evangelho na casa de umas pessoas lá. Eu na mula, ele e alguns irmãos lá pregar a palavra, na casa de outros irmãos, na época que não tinha nem lampião, só tinha aquelas lamparinas de querosene. Esse irmão que veio na véspera do falecimento do meu avô, na mesma semana, ele estava dizendo, numa daquelas pregações que o senhor fez lá nos Galindo, eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Depois eu fui embora, morei muitos anos fora, moro ainda, mas já faz muitos anos que eu sou um pastor, e eu já ganhei muitas e muitas vidas para Jesus. É como se o Senhor estivesse dizendo para o meu avô, na véspera da sua partida: você combateu o bom combate, terminou a sua carreira e conservou a sua fé. Não era um homem impressionante, mas era um homem de Deus. Reverberou apenas para quem estava próximo, mas o som perfeito que Deus esperava que ele emitisse. E hoje dezenas e dezenas de pastores estão espalhados pelo mundo, não só da nossa família, mas que nasceram de novo, nasceram na fé, por causa que um dia meu avô entendeu quem ele era para Deus, e não se esforçou para ser mais do que isso, decidiu ser perfeitamente apenas aquilo que Deus esperava que ele fosse. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, desista de tentar viver para impressionar pessoas que Deus não chamou você para tocar. Deus não chamou o meu avô para tocar a sua vida. Quem aqui conheceu o meu avô? Ninguém. A minha esposa viu uma única vez, a gente era noivo ainda. Preste bem atenção, meu avô não tinha obrigação nenhuma de fazer você ouvir a voz dele, mas ele viveu para que eu ouvisse a voz dele, para que meu pai, minha mãe ouvisse a voz dele, para que as pessoas que estavam bem perto naquela época e podiam vê-lo, podiam ouvi-lo, pudessem compreender o som perfeito do fluir de Deus na vida dele, e por causa que ele foi fiel nisso, continua reverberando por gerações, e hoje você está sendo alvo da simplicidade da vida do meu avô, mesmo que ele nem sonhava com a sua existência. Reverbera o som que Deus criou você para fazer. Sabe, querido, sonhe bem para quem está do seu lado. Seja afinado, seja harmônico, ande no ritmo, sabe, viva na atenção correta que Deus espera de você. Se você fizer bem isso, quem está perto vai reverberar o seu som por gerações, por décadas, e você vai chegar longe dentro do plano e propósito de Deus. Mas não precisa fazer força,
seja só mesmo você, seja você, de forma simples e objetiva, amém? Quando você tem o som correto para quem está perto, você vai ouvir seus filhos um dia dizendo assim: papai é um homem de Deus. Quando soa de você o som correto, sabe, irmã, os seus filhos vão dizer assim: mamãe é uma mulher extraordinária. Quando você soa corretamente, quem está perto vai dizer: meu pastor é um homem de Deus, é um homem de caráter, é um líder aprovado. Se você é líder de uma célula, você não é sem importância, não precisa ser alguém extraordinário, seja só você, simples como você é, e deixa Deus te usar do jeito que você é. Entenda que se você toca a vida de uma pessoa que está perto, na entonação correta, no ritmo correto, na melodia correta, isso vai reverberar por gerações. Pare de tentar viver para impressionar quem não importa nesse momento. Tentando impressionar quem não importa, você pode arrebentar. Tentando impressionar quem não importa, você pode estourar e machucar quem está perto. Deus não espera isso de você, amém? Quantos de nós fomos machucados por quem estava perto? Quantas pessoas estão fora da igreja porque foram machucadas por pastores? Quantas pessoas estão fora da igreja porque foram machucadas por líderes? Quantas pessoas estão fora da igreja porque foram machucadas pelos pais? Que soavam uma coisa na igreja, diante dos irmãos, mas tinha outra melodia desafinada, comparado ao evangelho, quando estava lá na casa. Qual é o som que você produz para quem está perto? Porque no sentido de família, eu estou longe da sua casa. Não adianta você emitir um bom som e ter uma aparência boa para mim e para os irmãos que estão aqui, se quando você vai para casa, o som que emite da sua vida é distorcido, é desafinado, não está alinhado com a palavra e com os projetos que Deus espera da sua vida. As pessoas mais próximas serão machucadas, se nós estivermos vivendo fora do propósito chamado de Deus. Se nós estivermos vivendo na tensão errada, na busca de impressionar quem Deus não nos chamou para impressionar. Amém? Aleluia. Pare de tentar forçar a barra para fazer um som alto, para quem não quer, ou não se esforça para te ouvir. Deus falou muito comigo nesse ponto, querido, nessa parte. Ainda estou no ponto número 2, de tentar viver impressionando quem não importa. Sabe, eu já tentei fazer a minha voz ser ouvida para quem não tinha interesse de me ouvir. Sabe, às vezes as pessoas estão perto, mas elas não têm intenção, nem interesse de ouvir, por isso elas se afastam para não te ouvir. Então pare de tentar forçar a barra para se fazer ouvido, porque não tem interesse naquilo que você tem para dizer. Reverbera o som correto, soe o som correto, para quem está perto e tem interesse de sentar e ouvir você. Amém? Esse é o seu chamado, esse é o seu papel. As pessoas certas se aproximarão para ouvir o seu som maravilhoso. Eles se esforçarão para ter um lugar perto de você. Jesus dizia assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Está lá em João capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E elas me seguem. Às vezes, querido, quem você quer que ouça aquilo que você está dizendo, que siga, não está ouvindo nem seguindo, sabe por quê? Porque está desafinado. Porque está na tensão errada. A tensão errada machuca. A tensão errada cansa. A tensão errada pode destruir, distorcer aquilo que é o plano e o projeto de Deus para a sua vida e para aqueles que estão perto de você. Leve essa palavra: as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Amém? Jesus disse isso a respeito dele mesmo, do seu chamado, do seu propósito de vida. Isso também pode ecoar para nós, dentro do nosso chamado e propósito de vida. Sabe, as pessoas que Deus chamou você para tocar e influenciar, elas vão querer sentar e te ouvir. Elas vão ter prazer de estar do seu lado, de ter um lugar à mesa com você. E às vezes você está soando diferente para tentar impressionar gente que não importa, quando tem gente bem perto, que precisava ouvir o som maravilhoso que você, como instrumento de Deus, pode emitir. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém.
Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você pode produzir mais e melhor, sendo quem Deus te criou para ser. Para de tentar ser aquilo que você não foi feito para ser. Para de se esforçar para usar um sapato ou uma roupa que não são o seu número. Podem ser lindos. Pode ser uma roupa linda. Mas se não te serve, não é para você. Pode ser um sapato maravilhoso. Mas se não cabe no teu pé, não é para você. Entende? Às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: roupa, este corpo não te pertence. Algumas irmãs precisam olhar para si mesmas e dizer assim: corpo, essa roupa não te merece. Você é uma rainha, uma princesa, uma serva de Deus, e essa roupa não te merece. É a gente às vezes tentando se colocar num sapato que não é nosso número. Você já tentou andar com um sapato 3, 4 números maiores do que o seu? Já tentou? Eu lembro, nós temos muitas fotos da Juliana andando com os sapatos da mãe, com os sapatos da tia, né? Ela pequenininha tentando se equilibrar com sapatos de salto um pouquinho alto. A Paty nunca gostou de salto alto, né? E tentando andar com os sapatos da tia. Aí quando a pessoa anda com um chinelo, um sapato muito grande, muito maior do que o seu pé, conforme ela caminha, o chinelo ou o sapato vai batendo nas canelas, não é verdade? A pessoa se atrapalha, acaba caindo. Mas também quando alguém força a barra para colocar um sapato de um número menor, ela sofre demais, sim ou não? É aquele homem que não usa sapato social nunca, mas sei que num casamento. Aí ele pede um sapato e um terno para alguém que não é o seu número. Ou alguém olha para ele assim: o defunto era bem maior, né? Porque o paletó está sobrando as ombreiras para cá e para lá, né? A calça, você já viu o vídeo de casamento que o padrinho vai entrando e a calça cai? Já viu? De vez em quando tem isso na internet, sabe por quê? A pessoa não usa roupa social, ela emprestou uma roupa que não era o número dela, só para aquela ocasião. Mas o momento mais importante da vida da noiva, se ele era o padrinho, né? Às vezes ele era o pai da noiva, né? Foi completamente maculado por causa de alguém perdendo as calças na hora da entrada. Você ri porque não é com você, né? Gente que tenta usar uma roupa que não foi feita para ele ou para ela. Pode passar vergonha. Alguém com uma calça muito apertada, se der uma baixadinha para pegar alguma coisa, dá problema, sim ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E a gente às vezes está fazendo isso para impressionar os outros. Porque a situação exige que eu esteja de terno. Porque a situação exige que eu esteja vestido adequado. Eu digo assim, parece que diz de casamento, sabe, aquela palavra que se diz assim: decência ao vestir-se, vai embora da vida de algumas irmãs. Tem irmãos e irmãs que quando saem do contexto da igreja ou da casa, vão para uma praia, por exemplo, perdem completamente a noção do bom senso, como se lá não precisassem ser sal da terra e luz do mundo. Eu não vou dizer para você que tipo de roupa você deve usar na praia. Eu também não estou dizendo para você de terno e gravata para a praia. Mas eu estou falando de decência, de um corpo que glorifica a Deus. E a gente precisa entender isso. Não estou fugindo do tema, eu estou tentando exemplificar. Às vezes as pessoas estão se forçando a um ambiente que não é seu, às vezes não é uma roupa. Às vezes é um ambiente. Às vezes são amizades, não é verdade, gente? Às vezes são situações que não são para nós e a gente está lá tentando resolver a vida de alguém que Deus não nos chamou para tocar. E aí a gente tensiona até uma altura para tentar impressionar quem Deus não nos chamou para tocar e impressionar. Tem gente que vai te maltratar ainda, se você tentar falar na vida dela, quando não é tua obrigação de falar, e a pessoa ainda vai olhar para você e dizer assim: eu pedi tua opinião? Eu não me lembro de ter dito para você se importar com a minha vida. Já viu esse tipo de situação ou não? Quem importa, ouve você. Se não ouvir agora, um dia vai ouvir. Um dia vai relembrar as suas palavras assim: papai tinha razão. O pastor tinha razão. O meu líder de célula tinha razão. Hoje as palavras dele fazem sentido. Dia desse eu me encontrei com uma pessoa que já congregou aqui conosco, que disse assim: pastor, cada palavra que você falou eu me lembro. E eu ficava bravo na época.
Ela não está aqui entre nós hoje. Diz assim, eu não tinha maturidade para entender, mas era o que eu precisava ouvir. E se eu tivesse te ouvido, mesmo não compreendendo plenamente, porque não tinha maturidade para isso, a minha vida estava muito mais longe hoje do que está. Emita o som correto, na afinação correta, na tensão correta para quem está perto. Mesmo que a pessoa não esteja te ouvindo ou parecendo que não está te escutando agora, mas o som correto entra na alma da pessoa e se impregna lá. E aí, à medida que a vida vai ensinando algumas coisas para ele ou para ela, o Espírito Santo vai lá e pega aquela fala, aquela palavra, aquela frase e traz a memória da pessoa. Uma frase que você diz para o teu filho com 8, com 9 anos de idade, ele pode não compreender, não entender e não colocar em prática agora, mas não deixe de soar o som correto aos ouvidos dos seus filhos, porque vai chegar um momento que aquela palavra, aquela frase, aquele conselho, aquela direção vai fazer pleno sentido para ele, e ele vai dizer assim, graças a Deus que eu tinha um pai e uma mãe, que foi o instrumento de Deus, emitindo o som correto na hora certa na minha vida. Amém? Mesmo que ele não entenda na hora, aquilo vai preservar, proteger e livrar a vida dele de embaraços e ciladas no futuro. E ele vai glorificar a Deus pela sua vida. E sabe o que ele vai fazer depois? Vai dizer assim, o meu pai dizia, a mamãe dizia. Quem faz isso hoje? A minha mãe tinha um costume que na época me irritava, mas agora eu entendo plenamente. E você fica depois reverberando este som que alguém emitiu na sua vida. Era o som correto, talvez o teu ouvido não estava pronto. Mas você não tem que se esforçar, querido, para que a pessoa compreenda. Você tem que se esforçar para emitir o som correto, a linguagem correta, o ensino correto. Viva o que Deus tem para a sua vida, aqui e agora, de forma simples. Porque no seu tempo, aquela semente vai brotar e vai gerar fruto na vida dessa pessoa. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, se produz cansaço ou se te faz sofrer acima da média, não foi Deus que preparou para você. Tem que ter muito cuidado ao expressar esse ponto, para você não compreender as coisas de forma errada. Preste bem atenção para não interpretar errado. Eu vou repetir, se produz cansaço ou te faz sofrer acima da média, não foi Deus quem preparou para você. Preste bem atenção. Se você tem que forçar a barra para se encaixar em determinado local, muito provavelmente você está no lugar errado, ou na função, no cargo errado. Se você está no lugar certo, você encaixa plenamente, facilmente. Se tem que forçar para caber, não é o teu lugar. O texto nós lemos no começo, Jesus ele diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos. E aí ele diz, alcançareis ou encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é quem disse, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é... Então, querida, por isso que eu estou afirmando, se produz cansaço e sofrimento acima da média, esse jugo não é de Jesus. Ou foi você que pegou por conta própria para carregar, ou você aceitou que alguém trouxe e jogou nos seus ombros, não precisa que você leve, e você aceitou. Aquilo que Deus tem para a sua vida, vai causar alegria, e não tristeza. Sabe, o que Deus chamou você para viver e fazer, até pode cansar você fisicamente, mas quando você vai para casa, você está extremamente feliz. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de cansaço físico. Uma pessoa que faz aquilo que ama, pode chegar quebrado de cansado em casa no final do dia, mas o coração está feliz e está realizado, a alma não está cansada. Mas quando a pessoa está trabalhando no lugar que odeia, você já trabalhou num lugar que você não gosta? Quem já trabalhou? Como que você ia para lá? Você já não chegava mal? Você não passava o dia, não via a hora de acabar o dia para você vazar de lá? Sim ou não? E o dia que você pôde sair de lá, você soltou fogos de alegria. Meu Deus, nunca mais eu volto nesse lugar, e se eu pudesse eu punha fogo nesse lugar. Você entende o que eu estou falando, querido? Sabe, que se você está dentro do pleno propósito de Deus para a sua vida, você até cansa fisicamente, mas o teu coração desfruta e fica feliz quando volta para casa, no final do dia ou depois daquela jornada, porque você tem certeza que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, andando no ritmo certo,
Na linguagem que eu estou falando, musical, você está afinado na melodia, no ritmo, na harmonia, plenamente, na tensão correta das cordas do instrumento, sabe? Então, querido, você volta feliz depois do dia de trabalho. Você volta feliz. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação, porque a gente às vezes não é o lugar que está errado. Às vezes somos nós que estamos desajustados. Precisa fazer também esta avaliação. Amém, gente? Porque senão você vai sair daqui hoje rompendo com tudo que te faz cansar ou sofrer ou te deixa triste, e não é essa a proposta. Por favor, não é essa a proposta. Quando você está no lugar certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, lá no fundo da sua alma, no seu espírito, você sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Ainda que passemos por tribulações, ainda que haja cansaço, ainda que haja alguma desilusão momentânea, mas quando você olha lá para dentro do seu espírito, você tem certeza que está no lugar certo, na hora certa, e que essa dor, esse sofrimento momentâneo vai passar. Todo mundo passa por momentâneas tribulações, como diz a palavra. Mas quando você sai de um lugar ou de uma situação e você se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que eu estou com essa pessoa ainda? Meu Deus, aí quando você tem esse questionamento a respeito do propósito de Deus, de você estar ali ou não naquela situação, aí então você precisa parar de repensar, porque às vezes você está levando uma carga que não foi Deus que te colocou nos ombros, você pegou a carga para carregar. Decidiu levar, alguém te impôs e você ficou com vergonha de dizer não. Você já viu alguém que tem dificuldade de dizer não? E vai acatando, tudo que os outros estão pedindo e vão determinando? A minha esposa mesmo, essa semana, ela pegou uma carga lá. Alguém mandou uma mensagem para ela e pediu ajuda para determinada coisa. Eu falei para ela, diga para essa pessoa que você não pode ajudar. Não, mas eu fico com dó porque não sei o quê, mas não está no seu alcance. É uma pessoa que vai fazer vestibular, pediu ajuda de redação. Não vou citar nome, fica tranquila. Ok? Mas a minha esposa é formada em arte, gente. Fez vestibular no século passado. Entende? Como que ela vai saber que tipo de texto estão pedindo no vestibular daquela faculdade, que a gente nem sabe qual faculdade a pessoa vai prestar vestibular nesse momento? Aí a gente fica assim, mas essa pessoa, se eu não ajudar, porque eu podia, se não está, às vezes não é nosso, entende? Às vezes não é nosso, é a coisa mais amorosa que você faz para si mesmo, e para as pessoas, para pessoas assim, querido, eu fico feliz de você ter visto que de repente eu tivesse potencial para te ajudar, mas infelizmente está fora da minha alçada, nem todo jugo é nosso, nem todo jugo é para nós. Amém? Oi? Só digo não. Tem gente que tem facilidade de dizer não, né? Tem gente que não diz sim para nada, né? Mas tem alguns que dizem sim para tudo. Uma coisa da vida que nós precisamos aprender é a seguinte: se você não aprender a dizer não para aquilo que não obrigatoriamente tem que ser seu, sabe? Aí você vai ter que dizer não naquilo que você teria de dizer sim. Tem muita gente dizendo sim para o patrão e dizendo não para a esposa e para os filhos em casa. Diz não onde deveria dizer sim e acaba dizendo sim onde deveria dizer não. Está trabalhando fora do compasso, não é verdade? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes temos de fazer uma força descomunal para produzir um resultado muito pequeno, na tentativa de agradar ou de pertencer. Tem gente que precisa ser aceito. Eu preciso me sentir aceito. Aí fica fazendo a vontade de todo mundo, porque tem um complexo de inferioridade e acha que tem que ficar fazendo coisas para tentar merecer o amor e a aceitação de alguém. Gente, você não tem que fazer nada para aceitar, para ter aceitação, merecimento ou pertencimento em lugar nenhum. Ou as pessoas te amam de verdade e de graça, ou então elas não vão te amar de verdade, nem que você pague um preço alto, não vai ser de verdade. Se o preço está alto demais, pode ter certeza que está fora do propósito de Deus para a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: pressão sim, opressão não. Você pode repetir essa frase para entrar bem no seu coração? Diga assim: pressão sim, mas opressão não.
A outra frase diz assim: cansaço sim, mas sobrecarga não. Sabe, gente, a carga é normal. O teu trabalho traz uma carga, uma pressão sobre a sua vida. Quem é empreendedor tem prazos, para cumprir. Tem uma série de coisas. A vida traz pressão sobre nossa vida. A vida traz cansaço para nós. Mas pressão é uma coisa, opressão é outra. Se você está num trabalho onde você se sente pressionado, e aquilo é natural, porque faz parte do seu trabalho, está tudo bem. Mas se você se sente oprimido naquele lugar, por causa que a pressão é além do que deveria, você vai ficar até quando lá? Até que você esteja completamente ferido, transtornado, magoado, trazendo prejuízos para a sua saúde, para a sua família. Então, gente, pressão é uma coisa, opressão é outra, bem diferente. Eu nem estou falando de opressão demoníaca. Eu estou falando da opressão da parte de pessoas. Porque a gente, às vezes, por não saber dizer não, as pessoas vão trazendo, e vão trazendo, e vão trazendo, e vão trazendo. Daqui a pouco você está soterrado de uma carga que não é tua para carregar. Quando você diz não, diz sim, perdão, quando deveria dizer não, o dia que você resolver abrir a boca para dizer sim, você não vai ter mais direito de falar. Porque a pessoa vai se voltar contra você de qualquer forma quando você disser não. Então que seja já agora no começo, diga não. Se está fora do seu alcance, diga assim: querido, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, mas não é para mim. A gente tem que saber o lugar da gente, a tensão certa da gente trabalhar, amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, já estou indo para o final, preste bem atenção. Em Jesus, nós descobrimos nossa verdadeira identidade e propósito. Em Jesus nós descobrimos nossa verdadeira identidade e propósito. E aqui eu me retomo ao texto de Mateus 11, 28, que acabamos de ler no início da pregação, que diz: vinde a mim. Jesus está nos convidando. Jesus, querido, Ele é o luthier perfeito. Sabe o que é luthier ou não? Preste atenção: um instrumento desregulado, quebrado, precisando de manutenção, ele precisa ser levado a um luthier. Um luthier é um profissional que fabrica, conserta e regula instrumentos. Quem já tinha ouvido falar disso? O luthier é o profissional dos instrumentos. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, você está muito tensionado, você está machucado, você está quebrado, o seu braço entortou, o seu cavalete soltou, a sua corda quebrou, Ele está dizendo: vinde a mim. O que ele diz? E tome sobre você o meu jugo, aprenda de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o luthier perfeito. Você é o instrumento nas mãos dele. Sabe, a oração, o jejum, o tempo de qualidade na presença de Jesus, é você, o violão deitado na mesa do luthier, recebendo manutenção. Quanto faz que você não comparece à luthieria de Jesus para receber uma lixada de traste? O traste é aquela divisãozinha que tem ali no violão de metal. Quanto tempo faz que você não deita na mesa do luthier Jesus para receber uma regulagem nas cordas? Você entende o que eu estou dizendo? Para receber uma manutenção. Quanto tempo faz? Tem gente que saiu da loja e nunca mais voltou para o luthier. Nunca mais voltou. Eu, por um tempo, quando eu comecei a comprar violões, instrumentos, lá atrás, há muito tempo atrás, eu nem sabia que existia luthier. Eu pegava o violão na loja, pagava por ele, ia, metia o braço para tocar. Pensa no quanto eu sofria. Porque eu nunca tinha ouvido alguém dizer que havia um profissional no qual deveria levar o violão novo para que ele fizesse uma regulagem. Aí abaixa as cordas, diminui a tensão, regula, fica uma maravilha para tocar, fica perfeito. Eu não sabia que precisava levar. Ninguém tinha me ensinado, nem me falado. Tem gente que é assim também, queridos, que nunca comparece na presença de Jesus para poder deitar na mesa lá do luthier Jesus para receber um cuidado, um carinho, uma atenção, uma hidratação na escala, uma hidratação nas tarraxas. É um momento de oração na sua vida. Sabe, é o momento que você para receber a sua manutenção com Jesus.
Sabe, é lá que você discerne propósito, é lá que você identifica, aliás, você fica de cara com sua identidade verdadeira. É lá que você entende quem você é, para que Ele te criou e o que Ele espera de você nesse tempo, nesse momento. Sabe por que eu estou podendo pregar essa mensagem para você? Por causa do meu tempo lá com o luthier Jesus. Amém? Ok? Eu podia só vir para cá e abrir a Bíblia e pregar para você. Aqui dentro desse computador tem mais de 5.000 sermões prontos. Mas eu entendo que se eu não passar lá na luthieria de Jesus primeiro e receber a atenção necessária, eu não vou soar como devo soar. E ao soar errado, eu posso ferir você e não te abençoar. Eu posso liberar notas aqui, sons, palavras, frases, decretos, que vão transtornar o seu destino e não melhorar a sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Então você precisa, como eu preciso, nós precisamos todos os dias ir para a presença de Jesus. Ele diz: vinde a mim. Aliás, querido, se você está cansado e sobrecarregado, isso é uma prova de que você não está indo a Jesus para se descarregar todo dia. Sabe, querido, quando você não descarrega para Jesus em oração, você descarrega para a tua esposa, com uma tensão emocional totalmente azeda, e destrói a autoconfiança, a alegria e a paz daquela mulher que deveria estar do seu lado, te admirando, te apoiando, tendo prazer de ver com você. Quando a gente não vai para os pés de Jesus para distensionar lá, nós distensionamos em cima dos filhos, uma pressão, uma carga emocional que eles não estão prontos para receber. E aí, ao invés de construir e edificar a personalidade dos nossos filhos, o que fazemos? Nós acabamos com a autoestima deles. Crescem, se desenvolvem como instrumentos desregulados, desafinados. Vão ter dificuldade de identificar a propósito e identidade deles em Deus, porque nós não fomos para a presença de Deus para receber a nossa manutenção diária. Para poder sair de lá e soar de forma maravilhosa para quem está perto, como disse aqui no começo. É por isso que Jesus disse: vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está oprimido de alguma forma, está desesperançado, você precisa ir para a presença de Jesus e deixar que Ele trate a sua vida nesse ambiente particular de relacionamento. Amém? Há um texto maravilhoso na Bíblia, que está em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, verso 1 até o 6. O instrumento desregulado precisa do luthier. Chega de tentar encontrar as respostas sozinho, ou de levar seus instrumentos para um amigo curioso, que não tem a formação, nem as habilidades necessárias para te ajudar. Ah não, é muito caro levar no luthier. Aí tu pega o teu violão de 5.000 e leva para o amigo curioso, que nem ferramenta tem, para poder acabar com o teu instrumento. Sabe o que eu estou falando? Ao invés de você ir no lugar correto, você coloca a tua vida, para a gente não tem preparo emocional, espiritual, psicológico nenhum para lidar com você. Ao invés de direcionar, transtornam a sua vida. Sabe, vai para a luthieria de Jesus, meu querido, deixa Ele ajustar você. E quem não te fez, aliás, só quem te fez pode te ajustar, pode te consertar. E pode te refazer se for necessário. Amém? Porque Ele conhece você com profundidade. O Mestre Jesus tem as ferramentas certas para lapidar e transformar a sua vida. Aleluia! Jeremias 18, 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa Jesus amassar você, barro. Amém? Nem que Ele tenha que quebrar e fazer de novo. Jesus precisa quebrar conceitos, quebrar mentalidade, hábitos, comportamentos ruins que nós trazemos, sim ou não? A gente chega à presença de Deus todo transtornado, e a gente precisa deste tratamento de Deus na nossa vida.
Sabe, quando recebemos o tratamento em Deus correto, nós vamos trabalhar na atenção certa. E trabalhar na atenção certa é leve, amém? É prazeroso e é libertador. Aleluia. Aí eu vou voltar para aquela ideia da festa de casamento. É como chegar em casa de uma festa e tirar aqueles sapatos que não favorecem os nossos pés, mas que usamos para tentar impressionar os outros. Os de casa não se importam com que calçado você está. Você pode em casa estar até mesmo descalço. Ninguém vai se importar, vai? Não vai, né? Em casa a gente fica totalmente à vontade. Você não precisa viver tentando impressionar ninguém, porque quem está perto todo dia não precisa disso. Você acha que essa mulher linda, maquiada, maravilhosa, arrumada é assim no dia a dia? Não é? E não deveria ser, gente. É escravidão, uma dona de casa acordar de manhã e passar chapinha no cabelo e maquiagem, não sei o quê, e fazer unha para limpar a casa, lavar banheiro, estender roupa. Pelo amor de Deus. O marido que exige isso da sua mulher, não perdeu a noção do equilíbrio das coisas, sim ou não? É só você observar. As mulheres se arrumam para as outras mulheres, para não serem julgadas pelas outras mulheres. Algumas vão dizer, não, eu me arrumo para mim mesma, não sei o quê, coisa tal. Não é verdade. Elas não querem passar pelo filtro das outras mulheres, porque os homens nem veem que roupa as mulheres estavam na igreja, ou na rua, no festa de casamento, não? Alguém já chegou para um homem e disse assim, você viu a roupa da fulana domingo? Eu nem vi se ela estava na igreja, quanto mais se ela estava lá e se estava de roupa. Devia estar, se tivesse sem roupa, todo mundo tinha percebido. Mas amanhã você não vai saber lembrar da roupa de alguém que estava do seu lado, se você é um homem. Mas se você é mulher, você lembra de todo mundo. Ai, que linda que a irmã está. Olha a irmã Vitalina, ó. Eu vi ela lá na porta chegando, toda rosinha, toda arrumada, né? Bonita. Entende, querido? Mas a maior parte das vezes, quantas vezes ela veio bonita, bem arrumada, e eu não vi, não prestei atenção. Hoje eu vi ela chegando. E como a irmã Vitalina passou por problema de saúde sério um tempo atrás, ver ela chegando à igreja todo dia enche meu coração de alegria. Eu fico feliz quando ela chega, né? E aí então, por isso que eu observei ela chegando. Hoje eu vi a cor da roupa dela, mas pode ser que eu lembre. Mas, queridos, os homens normalmente não se importam com as roupas uns dos outros, sim ou não? Os homens vão no churrasco, vão de chinelo e de bermuda para enxugar os dedos, na verdade só, né? Tendo uma bermuda para enxugar os dedos, os pés para não pisar na brasa que cai da churrasqueira, já está bom. As mulheres vão no cabeleireiro para se arrumar para ir para o churrasco das amigas. O marido delas não está lá, ninguém, só está entre elas lá as amigas, mas elas não vão aparecer de qualquer jeito lá. Mas quando chega em casa, elas, né? Já vê aquela história que a pessoa é toda lisa assim, quando está na rua, mas chega em casa, solta, né? Porque em casa você não precisa fingir nada, você pode ser você mesmo, amém? Você pode comer simples em casa, você pode, sabe, viver de forma bem simples em casa, porque em casa é um lugar de paz, de tranquilidade. Amém? E é lá que mais importa, né? Lá é o que mais importa. Claro que tomar um banhozinho é necessário, né, homens? Só lavar os pezinhos não dá. Toma um banho, escova os dentes, se arruma, faz a barba. Tua esposa merece um homem bem arrumado. As esposas também, né, gente? Né? Esse pezinho de esmerilho. Eu estou brincando para você entender a seriedade da mensagem, né? Distensionar um pouco o ambiente. Mas é assim. É claro que tem um equilíbrio nas coisas. O pastor disse que eu posso ver largada, que está tudo bem. Porque... Não disse isso. Você está entendendo isso? Você está entendendo tudo errado. Eu estou falando que o instrumento, se estiver com a tensão baixa demais, vai perder o propósito. Se estiver alta demais, também vai. Eu estou falando de ter na sua vida um equilíbrio. E na presença de Deus, você busca e recebe esse equilíbrio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em último lugar, quem pode dizer amém? Último lugar, glória a Deus, volte para o simples, volte para o simples. Essa mensagem se aplica a várias funções e coisas, né? Preste atenção, cargos e funções na igreja. Locais de trabalho,
Como assim, pastor? Às vezes vou falar dos cargos, às vezes você aceitou um cargo na igreja que não é para você, só porque não tinha ninguém para fazer. Aí você está fazendo porque não tem ninguém, Deus não te chamou para aquilo. Aí você faz às vezes, você não gosta, só porque você não soube dizer não para pessoas. E disse, pastor, fico honrado com o convite, mas eu não sinto que eu vou frutificar bem nesse lugar, não tem nada a ver comigo. E a gente às vezes aceita, né? Locais de trabalho, deixa eu falar para você, locais que nos afastam de Deus, ou que nos forçam a fazer coisas que contrariam os nossos princípios. Gente, se o teu trabalho te obriga a mentir, você está trabalhando no lugar errado. Sim ou não? Sabe, se você tem que passar por cima de valores e princípios caríssimos à palavra de Deus para você, você está no lugar errado. Se você não pode moldar e transformar o ambiente onde você está, ou viver livremente os princípios que você carrega na sua vida, aquele lugar não é para você. Vai afastar você de Deus. Vai afastar você de Deus. 12 chamados, né, gente? Gente tentando funcionar numa área fora do seu chamado original. Tem gente querendo ser apóstolo, quando na verdade Deus não chamou para ser apóstolo. Mas é o nome, o título que dá Ibope. Gente querendo ser evangelista, que não foi ser chamado para evangelista. Gente querendo ser mestre, gente que não tem jeito nenhum para ensinar. Eu não estou falando de alguém que tem o chamado e pode ser treinado, porque ninguém nasceu pronto. Eu estou falando de gente tentando funcionar numa área que Deus não chamou para funcionar. E como eu sei se fui ou não, pastor? Vai para a mesa do luthier, meu filho, deixa ele te regular. Vai para a presença de Deus, Ele vai direcionar o teu chamado, o teu dom. Não é? Relacionamentos, às vezes, estamos forçando para ficar num relacionamento que nos anula ou que nos obriga a quebrar princípios para nos encaixarmos nele. É por isso que a Bíblia diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Aí se a moça está namorando um rapaz que não teme a Deus, e este rapaz quer forçar que ela tenha uma vida sexual com ele antes de casar, gente, ela está no lugar errado, vivendo a coisa errada. Um namorado que não respeita a moça antes de casar, vai respeitar depois de casado, sim ou não? Não. Uma moça que diz para você, rapaz crente, que você é obrigado a deitar, dormir com ela, sabe, antes de casar, ela está transtornando um princípio valioso de fidelidade a Deus. Como que você acha que ela vai ser fiel a você? Se ela não consegue ser fiel a Deus, ou ela não dá valor à fidelidade a Deus. Se te faz pecar, preste bem atenção, pode ser que Deus não está nesse ambiente, nesse lugar. Agora eu preciso fazer aqui um referendo bem importante, preste bem atenção. Essa palavra não é uma orientação para uma pessoa casada abandonar o seu cônjuge. Não se conserta um princípio quebrando outros. O pastor Júlio disse que se eu não estou feliz não é de Deus, aí vou largar do marido. Eu disse isso, gente? Por favor, mas o inimigo pode trabalhar nisso na sua mente. Um dia uma colega de trabalho, era professor, ela era funcionária lá da escola, veio conversar comigo lá no intervalo e abriu a mala falando do marido, né? Que o marido não sei o quê, que o marido não sei quanto, que não sei quanto, que aí o marido cobrava mal o serviço que ele fazia, não dava nem pagar o material que ele gastava, porque ele não sabia dizer não para as pessoas, tinha medo de cobrar, para não ficar sem serviço. Deixa eu dizer uma coisa, adianta você ter serviço, e ao invés de ganhar dinheiro, você pagar para trabalhar? Ei, irmão, sim ou não? Não faz sentido nenhum, mas esse irmão fazia. Aí fazia serviço de graça para a igreja, para os irmãos em Cristo. Gente, a fé é uma coisa, negócios são outros completamente diferentes. Eu não estou dizendo que você não pode ser generoso e gentil com ninguém. Eu estou dizendo que se você tem uma oficina mecânica e os irmãos forem lá consertar o carro, você tem que cobrar o preço igual, justo, que você cobra todo mundo. Ou você está sendo injusto com os outros, ou vai ser injusto consigo mesmo, cobrando menos do que é o certo dos irmãos. Já pensou se o Emerson começa a receber pedidos lá de carpintaria de vocês aqui da igreja? Não, irmão em Cristo, eu não posso cobrar. Ou então eu vou cobrar só o material. Aí trabalhando de graça para você, quebra a máquina dele lá. Vai demorar 2 meses para recuperar a máquina que ele quebrou. Sim ou não, Emerson? Entende o que eu estou falando?
Cobre o preço justo, paga o preço justo para os irmãos na fé. Vai até a mecânica do teu irmão em Cristo para honrar e abençoar a empresa dele. Não para explorar e obrigá-lo a fazer por um preço mais baixo e gerar uma situação desconfortável até. Aí aquele irmão fazia serviço de graça para os irmãos da fé, para a igreja. Aí ele fazia serviço a preço de custo para amigos. E aí o valor que ele recebia, quando recebia, mal dava para pagar o quê? O custo dos materiais que ele comprava. Aí sabe o que ele fazia? Ele comprava os materiais no cartão dela. Ele não ganhava dinheiro, não trazia dinheiro para casa, e depois, quando ela recebia o salário, tinha que pagar a fatura do cartão que ele comprou material para poder fazer o serviço de graça para os outros. Como você acha que essa mulher estava? Como você acha que ela estava? Brava, muito brava. Eu falei para ela, olha, minha querida, você precisa aprender a dizer não. Mas eu estava falando do cartão. E a abençoada chegou lá, Roberto, sabe o que ela fez? Ela disse, não quero mais você. Não quero mais ficar casada. O pastor Júlio disse que eu tenho que olhar para mim e dar valor para mim mesma. Ela falou coisas que eu não disse. E aí, esse irmão em Cristo, que não é aqui da igreja, nem dessa cidade, ele ligou para mim, ele estava uma fera. Ele estava revoltado. Eu falei, meu irmão, se ela falou isso, eu vou ter que abrir a nossa conversa para você. A gente estava falando de um bendito, de um cartão de crédito. Que se ela não quer pagar o cartão de crédito que você gasta lá comprando material para fazer o teu serviço, que ela tem que dizer, não use meu cartão de crédito. Estava falando de cartão de crédito e não de casamento. Ela não disse em nenhum momento na conversa que ela queria largar o marido. Para mim, ela estava tentando resolver uma tensão que era só um diálogo. Diz assim, olha, se você não traz dinheiro para somar na casa, então eu não vou pelo menos emprestar o meu cartão para eu pagar com o meu salário o que você gasta lá no material de construção. É por isso que eu estou me explicando para você aqui. Não estou falando que se está infeliz no casamento, é para você separar do seu marido. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, se alguém tem marido descrente, não o deixe. Amém, gente? Ah, mas eu casei errado, pastor. Problema teu, querido. Devia ter decidido em Deus. Se você fosse lá para a mesa do luthier para ser lixado, né, ajustado todo dia, você não ia escolher errado na hora de casar. Mas agora que já escolheu o casamento, agora é até que a morte nos... É o que a Bíblia nos ensina. Fora disso é quebra de princípio. E você não corrige a tua vida quebrando princípio. Quebrar princípio só piora a sua vida. Por mais que você ache que isso vai trazer momentaneamente um alívio para você. É só para ficar claro que eu não estou dando aval aqui para ninguém desfazer uma família. Em nome de Jesus, amém? Ah, não, mas a gente já é só amaziado, nós nunca casamos. Então vai lá e casa. Não se desfaz uma família. Ainda que você não esteja casado, mas você tem uma família constituída, tem um marido, tem filhos, está anos juntos. Agora você precisa corrigir o princípio, vai lá e casa. Ok? Mas não é isso desculpa para desfazer a família, só porque não casou ainda, né, gente? Né? Não se resolve um princípio quebrando o outro. E para encerrar, e para parecer mesmo que está acabando, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero falar sobre vida financeira. Às vezes nós estamos sofrendo com um custo de vida extremamente alto, para viver um padrão de vida que não é nosso, para poder agradar quem não ajuda a pagar as nossas contas. Você não é pobre, às vezes só precisa trocar o seu ciclo de amizades, porque às vezes os amigos que você anda têm um padrão de vida muito mais elevado, e você se obriga a gastar como ele gasta, a frequentar os lugares que ele frequenta, comer onde ele come, pagar as contas que ele paga, quando na verdade ele tem um salário 10 vezes maior do que o seu. Não vai funcionar nunca, gente. Não vai funcionar nunca. Então você precisa olhar para o teu orçamento e afiná-lo também. Se o orçamento está grande demais, maior do que você consegue pagar, você está numa tensão muito alta financeira. Precisa diminuir a tensão para dentro daquilo que vai deixar você em paz com a sua família. Amém? Concluindo, você não é um instrumento ruim.
mas pode ser que esteja trabalhando com a corda errada. Deixa Jesus te ajustar, te consertar, te refazer se necessário. Tudo começa com Jesus. Dê a Ele o direito de ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E é aquele que vai trazer todo o ajuste necessário para que você funcione de forma perfeita dentro do plano e o propósito que Ele sonhou e desejou para a sua vida. Amém? Quem entendeu a palavra dessa noite, diga amém. Glória a Deus. Então, querido, fique bem atento ao que Deus está falando. E distensione-se. Às vezes é hora de desacelerar. E se colocar numa posição onde Deus quer que você esteja. Simplifique a sua vida. Seja simples. Nem mais nem menos do que aquilo que Deus espera de você. E como eu descubro o que Deus espera de mim, pastor? Vá lá, deita na mesa do luthier violão. E deixa ele regular você da forma como precisa ser regulado. O nome disso é jejum e oração. Oração diária, tempo na presença de Deus. Palavra, oração, adoração. 15, 20 minutos, meia hora, antes de começar o seu dia. Dedique-se na presença de Deus um tempo. Você vai ter o ajuste necessário para o dia todo, para a semana toda, para a vida toda. Amém? Você vai saber exatamente como agir, como proceder. Se Ele regular a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar o meu coração e a minha vida ao Senhor. Eu te peço perdão por todo o pecado que eu cometi até o dia de hoje. Perdoa-me, Jesus. Eu invoco o teu nome. Salva-me. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça parte da família de Deus. Coloca o teu Espírito Santo em meu coração para fazer morada permanente e me dá o sentimento de que o Senhor é meu Pai amoroso e que eu sou teu filho amado. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne, viveu como homem, morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu fosse salvo, liberto, transformado e tivesse a vida eterna. E nesta noite, eu decido desfazer todo pacto, toda aliança que um dia eu fiz, ou que fizeram em meu nome, com o reino das trevas. Estão quebrados agora, sem efeito e sem validade, em nome de Jesus, porque a partir de agora, a minha única aliança é com Jesus, a quem eu declaro, de livre e espontânea vontade, que é o meu Senhor, único, exclusivo, suficiente, amado e eterno Salvador, a quem eu servirei com amor e fidelidade todos os dias da minha vida e pela eternidade. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Amém? Glória a Deus. Quem fez esta oração hoje pela primeira vez dizendo: pastor, eu estou dando a minha vida a Jesus, fiz esta oração com muita fé e estou me entregando a Jesus para ser servo dele a partir de agora. Quero ser um servo, uma serva de Deus a partir de hoje. Levante a mão direita que eu quero orar e abençoar a sua vida. Tem alguém que fez essa decisão hoje? Ou se você está afastado da casa de Deus, do reino de Deus, um dia já foi da fé, já serviu a Deus, já batizou nas águas, mas estava afastado e hoje você está voltando para a presença de Deus, e através desta oração você está se reconciliando com Jesus. Levanta a mão direita, quero orar por você e abençoar a sua vida. Obrigado, meu irmão. É Ivan, né? Obrigado, pode abaixar a mão. Mais alguém, além do irmão Ivan, quer se reconciliar com Jesus hoje e voltar para a casa do Senhor, para o relacionamento da fé? Levanta a mão direita e eu quero orar e abençoar a sua vida. Não? Vem aqui, irmão Ivan, venha Daniel com ele, por favor. Vamos orar pelo irmão Ivan, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero estender este momento de oração, já estamos chegando ao final,
para que você e eu possamos orar juntos a respeito da palavra que nós ouvimos, amém? Quem sabe você chegou aqui hoje e você diz: pastor, essa palavra foi para mim, porque eu estou muito cansado, sobrecarregado, e eu preciso desse alívio de Jesus que o Senhor pregou hoje. Sai do seu lugar, vem para frente, quero orar e abençoar também a sua vida, né? Se há uma tensão sobre seus ombros mais forte do que você está conseguindo levar, quando Deus abre a oportunidade é porque Ele quer fazer algo no seu coração e na sua vida. Então sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem à presença de Deus. Jesus dizendo: vinde a mim, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que toda tensão desnecessária seja retirada de sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai amado, estende as mãos assim, irmão Ivan, para frente. Pai, obrigado pela vida do irmão Ivan. Eu declaro o favor e a graça do Senhor sobre a vida dele. Ele está voltando para o Senhor hoje, Pai, retornando para este ambiente do relacionamento da fé, na presença do Senhor. Receba-o de volta, Pai, perdoa os seus pecados e deposita, Pai, a unção, o poder e o renovo do Espírito Santo sobre a vida dele agora. E eu declaro que toda a força do mal que veio sobre a vida dele, que saia agora, em nome do Senhor Jesus, do corpo, da mente, da alma e do Espírito. Declaro por terra agora, vai embora em nome de Jesus, para nunca mais voltar. E toda a força do mal operando na saúde, caia por terra em nome de Jesus. Restaura plenamente a saúde, Pai. Corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus. Traga de volta para a alegria da salvação, regozijo da comunhão e da Tua presença, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? Um abraço. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar encerrando então. Alguém quer oração por enfermidade ou representar alguém que esteja enfermo? Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar pela sua vida ou por essa pessoa que precisa de um toque de Deus agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, estenda as mãos para cá. Pai, nós colocamos a vida do irmão Marcos, ó Deus, e todos que estão sendo representados por ele agora. Declaramos cura, restauração plena da saúde, Pai, ou qualquer causa que ele apresenta ao Senhor neste momento, Pai. Que venha a resposta do Senhor sobre ele, de acordo com o que está na Tua vontade, soberano, no Teu coração. Sobre a vida do irmão Osni, Senhor, e também sobre a vida da irmã Zene, este casal amado, Senhor. Declaramos a graça e o favor do Senhor. Oh Deus, toca a saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome do Senhor Jesus, Pai. E qualquer outra demanda que eles trazem ao Senhor hoje, por eles mesmos ou por outras pessoas, nós apresentamos a Ti e declaramos o favor e a graça do Senhor sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro também pelo bebê Timóteo, lá em Joinville, Senhor, pela Laura, pelo Rudinei, pelos meninos, Senhor. Pai, faz o milagre pleno e completo na vida do Timóteo, Senhor. O Senhor tem o poder para fazer novas todas as coisas na vida daquele bebê, Jesus. Pai, eu também oro pela vida do seu Newton, Pai, o pai da irmã Florista, da irmã Marisa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor toque a vida dele com poder e traga completa restauração, cura por completo, Senhor, todo mal e toda enfermidade, e que ele possa voltar, ó Deus, para casa, estar, ó Deus, completamente saudável, e tenha oportunidade de servir ao Senhor de todo o coração. Toca cada vida, Pai, que depende, ó Deus, de um toque do Senhor neste momento. Abençoamos a Shalom em todo mundo, nossos pastores amados, Odilon, Sinorá. Abençoamos também, Senhor, os pastores de todas as Shalom espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nossos discipuladores, pastora DG Mauro e pastora Monique Faria, Pai, suas crianças, ó Pai, Eloá e Heloísa, também a pastora Inês, nossa discipuladora amada, e cada pastor, ó Deus, a Shalom em todo mundo, Senhor, com as suas igrejas, as suas lideranças, Pai, toma nas suas mãos, abençoa, prospera, guarda, livra do mal nessa semana, Pai, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui na quarta-feira na célula, Senhor, ou em cada casa onde se abre para receber uma célula na semana, Pai, também sexta-feira aqui na escola bíblica, Senhor, e no domingo, Senhor, no culto poderoso de celebração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, salva de palmas a Jesus, Deus abençoe sua vida poderosamente, amém, Shalom, novo tempo, debaixo da graça de Cristo, crescimento 3 vezes mais sobre a sua vida e sobre essa casa, e neste ano no mínimo o dobro. O ano ainda não